Um dinheiro fraco permite que estados prolonguem conflitos. Não foi coincidência que a era dos bancos centrais tenha sido inaugurada com o primeiro conflito em nível mundial da história da humanidade. Há 3 razões pelas quais dinheiro fraco e guerra estão ligados. Primeiro, um dinheiro fraco dificulta o comércio internacional, já que distorce valores e torna a troca de bens e serviços uma questão política. Segundo, o acesso às impressoras faz com que os conflitos não parem quando o Estado gasta suas reservas, mas permite que se estendam até que a sua moeda esteja completamente destruída. Com dinheiro forte, os esforços bélicos restringem-se àquilo que o Estado pode arrecadar via impostos. Terceiro, indivíduos usando dinheiro sólido têm a sua preferência temporal diminuída, fazendo-os com que pensem mais em cooperações construtivas do que em confrontos destrutivos. Quanto maior é o mercado em que as pessoas podem fazer trocas, mais especializadas elas podem ser e maiores seus ganhos. A mesma quantidade de trabalho gasta em uma economia de 10 pessoas levaria a um padrão de vida menor do que em uma economia de, digamos, 1000 pessoas. O indivíduo moderno, vivendo em uma sociedade não tão regulada pelo Estado, pode trabalhar algumas poucas horas por dia em empregos altamente especializados. Com tanto que ganha, pode comprar bens de produtores espalhados pelo mundo todo, por bons preços e com ótima qualidade. Para apreciarmos as enormes vantagens que o comércio nos traz, basta imaginar como seriam nossas vidas se tivéssemos de ser autossuficientes. Muito difícil, não? A mera sobrevivência se tornaria algo bastante árduo sem a divisão de trabalho. Dinheiro é o meio com o qual trocas são facilitadas. É a única ferramenta que permite que o comércio se expanda para além de pequenas comunidades com relações interpessoais muito estreitas. Para funcionar, os preços devem estar denominados em um dinheiro sólido dentro das comunidades que comercializam entre si. Quanto maior e mais populosa for a área usando uma moeda comum, mais fácil e volumoso o comércio dentro dela. Trocas entre pessoas levam a uma coexistência pacífica, pois elas se beneficiam da prosperidade dos demais. Se elas usam diferentes tipos de dinheiro fraco, o comércio se torna mais complicado, já que os preços são distorcidos e afetados pela flutuação cambial. Trocas se tornam imprevisíveis. A realização de atividades econômicas entre fronteiras muitas vezes se torna até contraprodutiva. Com baixa preferência temporal, as pessoas focadas no futuro estão menos propensas a se envolverem em conflitos do que aquelas focadas no presente. Pela própria natureza, conflitos são destrutivos. Pessoas inteligentes, pensando no longo prazo, tendem a entender que não há vencedores em embates violentos, uma vez que mesmo estes perdem mais do que ganham. As sociedades civilizadas funcionam com base na premissa de que as pessoas se respeitam e que, se houver discordâncias, elas tentarão chegar a uma solução pacífica. Caso isso não aconteça, é mais provável cada uma ir para o seu canto do que cultivar a desavença e buscar resolver suas diferenças na força. Isso é uma das razões pelas quais sociedades civilizadas, de modo geral, não experimentam muitos conflitos ou crimes. É algo que simplesmente não vale a pena. Em nível global, países usando dinheiro forte são mais propensos a se manterem pacíficos ou a minimizarem conflitos, pois a solidez do dinheiro diminui muito a capacidade de o Estado financiar operações militares. Na Europa do século XIX, um rei que quisesse combater outro rei tinha de taxar a população. No longo prazo, tal estratégia só valia a pena para os que a usavam de forma defensiva. Operações defensivas tendem a ser mais vantajosas do que as ofensivas, pois o defensor está lutando no seu próprio terreno, perto de sua gente e próximo às linhas de suprimento. Dessa forma, um monarca focado apenas em ações defensivas veria seus cidadãos mais propensos a pagar impostos para serem protegidos de invasões estrangeiras. Porém, um monarca envolvido em conflitos no estrangeiro teria mais dificuldades para financiá-los. Não é por acaso que o século XX foi o mais belicoso e mortal de todos os tempos. Em 2005, a Organização das Nações Unidas publicou um relatório analisando as fatalidades provocadas por conflitos nos últimos 5 séculos. A proporção de fatalidades foi de 0,32% no século XVI a 1,65% no século XIX. Contudo, no século XX, ela disparou e foi para 4,35%.
O filósofo alemão Hans Hermann Hoppe escreve bastante sobre isso em sua obra. Durante a Era do Padrão Ouro, mesmo quando as principais potências europeias lutavam entre si, os embates eram breves e se davam entre exércitos profissionais, com poucos danos diretos a civis. Um dos principais conflitos do século XIX foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que durou 9 meses e causou 150 mil baixas, o mesmo número de uma única semana na Segunda Grande Guerra. E por que essa diferença? Um dos principais motivos era justamente a solidez do dinheiro. Com o início da era dos bancos centrais, os estados passaram a financiar conflitos via inflação. Durante o Padrão Ouro, os estados eram forçados a poupar antes de se meterem em aventuras militares. O orçamento precisava ser gasto eficientemente, buscando-se uma vitória rápida e decisiva. Quando ficava claro que um dos lados estava perdendo o embate, era inútil logística e economicamente taxar mais a população para tentar mudar a sorte. Era melhor negociar um termo de rendição e minimizar as perdas. Os piores conflitos do século XIX foram as guerras napoleônicas, que aconteceram antes de o Padrão Ouro ser adotado no continente europeu. E, aliás, essa adoção foi uma resposta à inflação ocorrida logo após a Revolução Francesa. Hoje em dia, várias corporações se especializam em produtos bélicos, beneficiando-se de sua proximidade com o poder e tornando-se dependentes da perpetuação dos conflitos para se manterem viáveis. Vivem exclusivamente de gastos estatais, que, por sua vez, só existem graças ao que é tomado à força do setor produtivo. Esse complexo militar-industrial prospera especialmente nos Estados Unidos, cujos gastos no setor equivalem aos dos demais países somados. Mais do que qualquer fator estratégico, ideológico ou cultural, é isso que explica seu envolvimento em conflitos no mundo todo, seja diretamente, seja indiretamente, por meio de seus fantoches. Para justificar a perpetuação dos conflitos, o Leviatã conta com a sua máquina de propaganda, formada pela academia e pela imprensa. Tudo regado a dinheiro fraco.